Bom, olá pessoal, estou passando aqui hoje para fazer um vídeo que o meu intuito é ser uma série de vídeos e eu vou falar sobre veganismo, né, que é um tema que é muito importante na minha vida e sinto que interessa também muitas pessoas que estão ao redor, né? Então, o vídeo de hoje, né, que é o vídeo de estreia, eu vou falar como foi a minha transição, né, alimentar, né, de uma alimentação onívora até uma alimentação vegetariana estrita e como que eu decidi, né, me tornar vegano, quais foram os principais motivos e como que eu trilhei esse caminho, né? Então, tudo começou há mais ou menos 4 anos atrás, né? Eu nem pensava assim que eu me tornaria vegano, tinha uma alimentação onívora, comia carne e tudo mais. E nessa época, né, uns 4 anos atrás, eu comia bastante carne, inclusive umas 2, 3 vezes por dia eu comia carne. E eu me lembro uma época assim que eu estava com uma alimentação bem assim ruim. Eu sempre almoçava num bar perto de casa e um dia era lombo, outro dia era feijoada, no outro dia era frango com quiabo. Então eu sempre fui muito ligado à cultura da carne, né, na minha família, aqui em Minas Gerais. E nunca tinha parado para reparar assim os efeitos da minha alimentação no meu corpo e até na minha mente, né? Então, é interessante que eu achava que era normal muitos dos sintomas, assim, muitos dos mal-estares que eu tinha. Então, geralmente, depois do meu almoço, eu ficava super pesado, assim, ficava letárgico, com preguiça de trabalhar à tarde, pesadão, digestão lenta. Muitas vezes eu tinha uma constipação e nem sabia, assim, ficava 2 dias sem ir no banheiro, achava que era normal, né? Não sabia que o intestino funcionava todo dia. Em geral, eu era uma pessoa bem irritada, assim, então, em geral, ranzinza mesmo, meio reativo, assim, e não fazia uma conexão também com a alimentação, com os padrões mentais, né? E nessa época eu tinha começado a fazer Kundalini Yoga, então tinha entrado para o yoga e começava ali uma jornada que eu mal sabia onde ia me levar de autoconhecimento e autopercepção do meu corpo. Então eu sinto que isso foi das primeiras portas assim e ferramentas para eu ir prestando mais atenção em mim e tipo sacando o que não estava me fazendo tão bem quanto eu achava que era normal, né? Eu comecei a desligar aquele piloto automático que eu estava andando, né, na minha vida assim e sacar meu corpo. E nessa época eu conheci a Ana, né? Muitos aqui conhecem ela, minha companheira linda. E ela já há mais de 10 anos, né? É vegetariana, vegana. E na época que a gente se conheceu, isso foi super chocante para mim, assim. Eu não conseguia entender muito bem, assim, e fui perguntando para ela por que ela era vegana e quais eram os motivos dela. Eu lembro que eu sempre ficava meio bravo, assim, às vezes a gente saía, eu ia comer juntos, né? E eram difíceis lugares em BH pra gente comer algo vegano, assim, né? E eu brincava com ela, pô, nem um queijinho você vai comer, que isso, assim, né? Meio que ficava cutucando ela, né? E graças a Deus, ela com muita calma, assim, muita tolerância e paciência, ela foi me mostrando assim o caminho que ela trilhava, porque que ela tinha escolhido, né, aquele estilo de vida e tudo mais. E foi muito mais pelo silêncio, assim, pela delicadeza que ela foi me mostrando assim as maravilhas, assim, acho que posso dizer com muita tranquilidade de uma alimentação do estilo de vida vegano, né? Inclusive a comida, gente, é impressionante, né? Porque ela está muito ligada aos nossos relacionamentos, ao social, né? Inclusive é um outro vídeo que eu quero fazer só sobre isso, né? Então, em vários pontos ali a gente teve discussões, eu fui super intolerante com ela, ficava questionando, né? Por que que ela, enfim, não comia nem um queijo, estava em Minas Gerais. E isso, né, foi uma batalha até isso ser, né, rompido e tal. Então, muita gente tem essas questões, né, com companheiros, companheiras, com família, né, quando muda um estilo alimentar, ou seja, a alimentação é muito forte. Mas isso, assim, merece um vídeo só para isso e eu prometo que eu vou fazer. Então, nesse primeiro momento, né, com isso tudo, com o yoga, com uma consciência um pouco maior, se despertando aos pouquinhos e com a influência da Ana, eu comecei a reduzir o consumo de carne. Comecei com carne vermelha. Então, eu já comecei a cortar a carne vermelha assim aos poucos e comia mais frango, mas prioritariamente peixe, né?
e mantinha ovo e laticínio. E aos pouquinhos eu fui reduzindo, assim, fui reduzindo, até que eu cheguei num ponto que eu só comia a única carne, né? Eu só comia peixe esporadicamente e mantinha ovos ali e laticínios na minha alimentação. Num outro vídeo também para frente eu vou contar para vocês, né, as subdivisões dentro do vegetarianismo, né? Existem várias subdivisões, inclusive para quem é simpatizante, nessa época eu era um simpatizante, né? Eu achava bacana, tinha dia que eu não comia carne, tinha dia que eu comia um peixe, passava uns 2 dias sem carne, aí comia um ovinho. Então, né, eu estava ali num estado meio flex. E comecei a sentir muitos benefícios para minha saúde, muitos assim. Então, de cara eu já comecei a emagrecer. Eu estava com um peso um pouco acima na época, assim, bem inchado. Não me dava conta disso. Comecei a emagrecer. Comecei a me sentir super leve, assim, tipo, mentalmente falando. Depois do almoço eu estava leve, estava mais tranquilo, assim, me sentindo um pouco mais relaxado, até um pouco mais flexível, né? Nessa época eu estava fazendo pilates, né? Que eu tô até hoje. A flexibilidade foi aumentando muito e eu fui colhendo benefícios para minha saúde já. E isso assim, no intervalo de um mês. Então eu já estava assim, comendo quase que só peixe, ovo, laticínios, carne vermelha já meio que tinha parado, frango assim, muito raramente poderia aceitar. E foi nesse tempo assim que eu tive uma experiência que foi marcante demais na minha vida, que foi mais um propulsor, né? Nesse um mês aí eu tive meu primeiro contato com a ayahuasca. Então eu participei de um ritual muito sério, assim, conduzido por pessoas que realmente fazem, né, a cerimônia com segurança e tudo mais. E foi para mim assim um chacoalhão, assim, foi uma explosão de consciência, assim, que me trouxe, assim, me chamou a atenção para vários hábitos que eu tinha, que eu carregava comigo ao longo da minha vida e que eu percebia que não trazia nenhum benefício, pelo contrário, traziam vários malefícios para a minha saúde. E a alimentação foi um deles que chamou forte. Então, depois dessa experiência, assim, eu voltei com mais força do que nunca, assim, né, querendo estudar mais, me aprofundar mais no vegetarianismo. Então, nos meses seguintes, eu comecei a realmente, eu já parei de comer peixe também, parei de comer frango e me tornei vegetariano, de fato, assim, né? Eu ainda aceitava ovos e laticínios na minha alimentação e mantive assim por um tempinho bom, assim, acho que talvez um ano e meio, assim. E nessa época, assim, eu emagreci, gente, mais ou menos 10 quilos, uns 8 a 10 quilos, assim, emagreci bastante, até chegar, assim, num peso ideal, que eu tô agora, né, pro meu tamanho e tudo mais. E, assim, vários sintomas sumiram, que eu achava que, assim, eu ia ter pra sempre. Eu desinchei pra caramba, assim, eu estava permanentemente inflamado, não sabia, com várias dores articulares e dores no corpo, que eu achava que, assim, normal, tô, tipo, ficando mais velho, né, tarará. Meu quadril me doía muito, eu achava que ia ter que operar o quadril, inclusive alguns fisioterapeutas falavam que meu quadril não tinha jeito. Nessa época eu não corria mais, eu adorava correr, tinha parado de correr porque eu sentia muita dor se eu fizesse qualquer tipo de corrida. E hoje em dia eu corro de novo. Então assim, eu comecei a ver assim, e na minha mente também os benefícios, assim, cada vez mais calmo, mais tranquilo, menos reativo. O ranzinza ali começou a ir embora e eu ficar mais de boa, assim. Então, assim, eu comecei a ver tantos benefícios que aquilo foi me fascinando, assim, uau, como assim eu não sabia disso antes, né? Como assim eu achava que era normal esse tanto de coisa, né? Que eu sentia. E isso me deu muita força para eu seguir, assim, e continuar aprofundando. E nessa época eu comecei a ler cada vez mais, né, sobre o veganismo, sobre o vegetarianismo, estudar os benefícios para o corpo, aprender receitas diferentes, né, em diferentes blogs, sites, né, e nessa época eu comecei a ler muito artigo científico, né, eu adoro ler artigo científico e eu comecei a me fascinar, assim, ficar fascinado por essa parte, essa vertente da nutrição, né. Inclusive, isso que me impulsionou muito a entrar na nutrição. Hoje em dia eu faço uma segunda graduação. Se Deus quiser, ano que vem eu estou formando em nutrição e dedico grande parte dos meus estudos para a nutrição vegetariana e seus benefícios no corpo, né? E então, assim, o próximo passo nisso, nesses estudos, né, foi começar a me atentar para os outros vieses do vegetarianismo / veganismo, que são as questões ambientais, ecológicas, né? Eu tenho um background da biologia, né? Fiz minha primeira graduação em biologia, depois fiz um mestrado em ecologia e nunca tinha feito o link do impacto da nossa alimentação na saúde planetária. E isso veio com muita força, né? Eu me dediquei muitos anos da minha vida estudando a biologia e a ecologia e isso nunca tinha acontecido de forma tão clara.
E quando esse link foi feito, eu falei, uau! Inclusive esse é um outro assunto, né, que merece um vídeo só sobre, né, as questões ecológicas, mas tem um impacto muito grande na nossa alimentação, nas questões planetárias. Isso veio forte junto com as questões de sofrimento animal, né, dessa produção industrial, né, essa indústria gigantesca da carne, né, essa matança, padrões assim gigantes de animais que realmente têm implicações muito sérias para o nosso planeta. Enfim, isso veio muito forte, assim. Então, o meu próximo passo depois disso foi parar de comer ovo. Eu senti que o ovo não estava fazendo muito sentido mais para mim, também lendo todas essas questões. E cortei o ovo e um tempo depois eu parei também com os laticínios, me tornando então um vegetariano estrito, né, que é o termo certo para isso. Essa transição, gente, demorou aí, durou uns 2 anos. Tá? Então ela foi lenta, ela foi gradual, eu fui revendo, fui pensando, às vezes voltava um pouquinho atrás, avançava, tá? Não foi de uma vez, né? Acho que cada um tem o seu modo de fazer, é possível de fazer de diversas formas. Não que esse jeito é o certo, é apenas a maneira que foi legal para mim, né? E em seguida eu dei, acho que talvez o último passo, assim, né? Nunca vai ser o último, mas um outro passo que foi começar a prestar atenção para o consumo de produtos animais para além da alimentação. Então, para o meu vestuário, né? Parei de comprar objetos, roupas de couro e tudo mais, lã também, e prestar atenção nos produtos que eu usava, como shampoo, né? E evitar tudo que fosse testado em animal. Né, preferir os produtos veganos que não são testados em animais. Então, essa foi a minha jornada e assim, gente, os benefícios para a saúde física assim são incontáveis que eu pude viver na minha pele. Os que eu relatei aqui foram só alguns, né? Teve muitos mais. Os benefícios para a saúde mental assim e espiritual de uma forma geral também são fantásticos. Então, se você tipo tá afim, né, de se aprofundar mais no vegetarianismo ou tá flertando aí, quer conhecer um pouco mais, eu super sugiro entrar no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, svb.org.br. Tem muita coisa legal, muito material massa, gratuito lá que você pode baixar. E acho que é um primeiro passo assim para quem quer fazer essa transição, é se informar, ver se isso faz sentido para você, né, se toca seu coração. Porque se faz sentido, toca seu coração, a transição ela fica gostosa, fica tranquila de ser feita, né? Se quiser também trocar ideia comigo, eu super sim, piro em falar sobre isso e pode me mandar mensagens aqui se tiver dúvida ou se quiser algum vídeo, né, me sugerir vídeos também que você gostaria de ver aqui, eu vou ficar muito feliz. Então, por hoje é isso. Um beijo grande para vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.